que você falou de empresas locadoras de veículos, né, nós temos 3 grandes, se eu não me engano, hoje na bolsa, que é a Movida, a Localiza e a Unidas, né. Uhum. É, a Eh, a Que Localiza comprou a Unidas, né, agora, comprou. recentemente. Isso. Só tem estão se 2 agora. juntando, Tá né. junto. Aham. Tem 2. Qual delas vocês acham que está melhor posicionado e é um bom case? Porque até onde eu tinha olhado, por exemplo, a Localiza, ela tem um valuation um pouco esticado. Muito. A Unidas agora se juntou, mas a Unidas estava um pouco mais tranquilo ali. E a Movida estava com valuation também mais tranquilo. Qual dessas opções vocês acham mais atrativo para 2023? Eu gosto muito de locadoras, justamente porque o Breia começou a falar, mas acho que não terminou, né. As locadoras parece que você fala: "Putz, eu vou alugar da Localiza ou da Movida", que são as 2 que sobraram, né. Eu vou alugar, sei lá, você chega no aeroporto e fala: tem os 2 guichês lá, né, um do lado do outro, um azul não, né, a Localiza é verde e a Movida é laranja. Qual eu alugo? Você fala: "Cara, o mais barato", óbvio. Mas a grande vantagem competitiva desse setor é no custo, e as grandes têm o custo muito menor que as pequenas. Conseguem dinheiro mais barato, compram um carro mais barato, conseguem mais clientes, tem mais uma marca muito melhor e tudo mais. Então esses caras conseguem ganhar dos pequenos, e o setor ainda é tipo metade das grandes e metade das pequenas. Então elas conseguem crescer em cima dos pequenos. Então elas ainda têm vantagem competitiva, não uma contra a outra, na minha humilde opinião, mas contra os pequenos. Então, você mesmo falou, né, se eu não acho que elas têm competição uma contra a outra, tipo, se eu alugo na Movida ou na Localiza, eu vou olhar preço, então eu vou comprar a que tá mais barata na bolsa, certo? Então eu prefiro a Movida. Só que a gente teve um Catalisador aí, movimento de mercado bizarro nos últimos 6 meses, né. desde as eleições, né, desde que o Lula ganhou, que ele começou a focar mais no social do que no fiscal, das small caps caindo muito e as large caps, as mais o que o mercado vê como mais quality, né, as empresas de maior qualidade, que têm mais histórico, mais rentabilidade e tal, segurando muito mais. Então a Localiza segurou bem até, caiu um pouco, mas caiu bem menos, e a Movida despencou, tipo assim, muito. Então a Movida está hoje muito mais barata que a Localiza. Então eu ainda gosto de Movida, eu acho que se a gente tiver mesmo esse ambiente de juros muito mais altos, o governo gastando demais, que parece que é o que eles vão anunciar hoje, que é ruim para as locadoras, porque elas precisam comprar carro, e aí se o carro fica muito caro e o juro muito caro, o ticket do aluguel fica muito caro, né? Então eles antigamente atacavam, digamos, classes A, B e C. Hoje em dia eles não conseguem mais atacar C, talvez B só lá em cima, talvez daqui a pouco só A, porque o preço do carro, o negócio tá, assim, absurdo, né? R$ 100.000 você compra um Gol 1000, tá um negócio muito fora de mão. Então o ticket do aluguel também fica muito caro. Então o que a gente quer entender é se eles vão conseguir continuar a crescer, eles vêm crescendo forte já faz algum tempo, já faz bastante tempo na verdade, uns 30% ao ano, talvez mais. Comprando carros, né, porque se o cara vai alugar mais carros, ele precisa comprar mais carros. Para ele comprar mais carros, ele precisa de dinheiro. Ele precisa pegar o dinheiro emprestado ou ele vai pagar CDI mais alguma coisa. Então, se o CDI é muito alto, ele fica muito mais caro para ele. É isso que a gente quer entender agora. Eles deram a indicação de que eles vão segurar um pouco o crescimento, que pra gente é ruim. Porque a longo prazo, as ações, as cotações seguem os resultados. Então, se os resultados ficarem de lado, as ações ficam de lado. Se os resultados sobem, as ações sobem junto. Então a gente quer observar isso, mas eu ainda acho que é uma boa empresa. E É muito agora? melhor que Mas 99% do é, mercado. mas é só para complementar de novo, tem essa questão que é diferente do varejo, por exemplo, que como elas são as maiores e dominantes, se o mercado ficar ruim durante muito tempo, provavelmente ou vai ter consolidação, ela é a consolidadora, né, ou as outras empresas vão sair do jogo. De novo, 50% do mercado ainda está nas pequenas. Se vai ficar difícil para uma gigante, imagina para uma pequena e média. Então, às vezes o que acontece, às vezes não, o que acontece muitas vezes em cenários de 2, 3 anos assim de mercado não crescendo ou de juros altos, é que o, a, ajuda muito nessa parte de você competir com o pequeno, ou seja, o pequeno sai do jogo. É ruim para o consumidor final, mas para o empresário e para o acionista é sempre bom, né? E essa questão agora que todo mundo pergunta, todo mundo tá com medo, porque mudou, né, o governo, a equipe econômica. Que vocês como é que fica essa questão dos investimentos com o Lula agora e com toda a equipe nova? É uma boa pergunta, né? Assim, a gente sempre foi pessimista com Lula. Eu sempre fui pessimista com Lula, porque, enfim, eu tô no mercado já há 17 anos e eu vi o que foi feito no Lula um, 2, Dilma um, 2. Eh, então, eu não acreditava nessa história que chegou a ser ventilada no mercado, que a gente teria um Lula paz e amor.
Só que o mercado se animou em algum momento com isso, né? Então, acho que faltou aí um pouco também de... Assim, o mais engraçado é que ele não dava nenhum sinal de que ele faria isso. Na verdade, os sinais estavam todos ali e ele só está fazendo o que ele realmente cumpriu, né? Você fala, ele não deu sinal que ele seria fiscalmente responsável, É. né? Ele falou o tempo todo que ele não seria. E é Exatamente. justamente o que ele... Na verdade, agora ele tá dando sinais que talvez tente ser, né? Mas... porque, assim, de novo, hoje, assim, eu acho que como é uma eleição muito, muito, muito dividida, você tem uma pressão muito mais forte. Assim, e obviamente, assim, o que se esperava? Primeiro, uma equipe de ministros qualificada. Não veio, veio pior. Né? Ou seja, veio o que é o padrão Lula. Né? Uma equipe muito grande. A gente teve um trabalho gigantesco de reduzir o número de ministérios, para reduzir o custo da máquina pública, etc. Ele começa já com uma história, eu vou aumentar o número de ministérios. Trouxe uma equipe ruim. Né? E o que aconteceu na prática foi que o juro explodiu. A gente tinha uma expectativa, a Selic hoje está 3,75, a gente tinha uma expectativa de Selic terminal, né, final do ano, de 10. Ou seja, é relevante cair 3,75 num período de um ano, né? Você tem uma trajetória de juros caindo, isso é bom porque fomenta consumo, as empresas reduzem sua alavancagem, e o próprio país, né? O Brasil é um país que tem uma dívida PIB aí por volta de 74, 75, que é um número ok para um país emergente, mas o mercado ele precisa ver uma trajetória descendente. Quando você tem juro embicando, isso aumenta muito o custo da dívida. Então, o que a gente está esperando agora? Alguma mensagem do governo do ponto de vista fiscal. Você resolve o problema fiscal de duas formas. Ou você aumenta a receita, ou você reduz as despesas. Eu acho que vai vir através de aumento de receita. O que é aumento de receita? É mais imposto. Eu dificilmente acredito que vai vir uma super reestruturação aí de reforma administrativa. Uma outra forma, por exemplo, de você gerar receita para o governo, privatizar as empresas. De novo, eu acho que eles estão apostando de novo num modelo que lá atrás já foi provado que deu errado, certo? Que é o aumento do Estado, né? Que é o aumento do Estado. Quanto mais aumentam as despesas do governo, maior é o Estado na economia, né? Mais dinheiro você tira do empreendedor, da gente, né? E mais dinheiro vai para o Estado gastar. A gente sabe já, todo mundo sabe no Brasil que o Estado gasta muito mal. Então, você está dando dinheiro para alguém gastar que gasta mal. Quer dizer, você diminui a produtividade da economia, se a inflação fica mais alta, o juro fica mais alto, a economia fica mais no buraco. E aí você pode ter problemas com a dívida PIB lá na frente, né? Porque se o PIB não sobe e a dívida sobe, né, com juro muito alto, você pode ter algum problema. E pegando o gancho no que vocês estão falando de possível aumento de impostos,